nervoso. Que isso, mano? Que a gente Agora acabou vai, de f***se, do jeito que for, vai. Fala, neófitos e neófitos, estamos aqui em mais um episódio do Engenharia de Quinta, onde a única coisa de quinta aqui é o dia que passa essa bagaça, que é toda quinta-feira. No mais, as conversas dos convidados que a gente traz sempre são de primeira. Eu sou o Léo Cantrell, esse humilde apresentador que errou a cabeça umas 3 vezes pra falar pra vocês. E aqui ao meu lado está a minha irmã, Liliane Fernandes. E ele? E aí, gente, vocês precisavam ver, eu acho que eu vou deixar gravado. Deixa gravado essa porra, botar em bastidor. Errou 3 vezes, mas é saudade de vocês, né? Saudade, muito tempo sem gravar, sem a gente... Pô, A gente ficou um tempinho sem Ficou gravar, uns 2 meses de férias e tal, mas agora a gente voltou, segunda temporada, e a gente já abriu até com chave de ouro, né? Espero que vocês tenham curtido o último episódio. Exatamente. Compartilhado. Vai ter os cortes agora, finalmente. Vai ter os cortes direitinho. Vou começar a prometer muita coisa, não, vai né? ter, agora vai ter. Agora vai ter. E aí, se você quiser patrocinar essa bagaça aqui, como é que funciona, Léo? Então, se você tem um produto legal aí, quer que a gente divulgue a sua marca, entre em contato com a gente, vai estar o contato aqui no link, tem nossas redes sociais também. Nós vamos ter o prazer de fazer o comercial para vocês, fazer um speech legal. Se você quiser trazer aqui o produto, sem problema nenhum. É bom que ajuda a gente a tocar essa bagaça aqui, porque é pesado, cara. O pessoal acha que é só sentar aqui, sair perguntando e tchau. Mas é divertido, A gente gosta. E lembrando que a gente tá não só no canal no YouTube, mas a gente também tá no Spotify, no Deezer, na Amazon, no Rumble. Eu sempre esqueço o nome, eu não uso muito, eu sempre esqueço. Nossa, essa daí é a rede social pros outros. Quem não gosta do YouTube tem do Rumble. Quem não gosta do Rumble, gosta do vídeo, não tem tempo de assistir o vídeo, às vezes tá naquele trânsito da terceira ponte, bota no Spotify que tá lá também nosso episódio, você vai curtir. Conhecimento é tudo. E hoje nós temos um convidado, assim, excepcional. Excepcional. Foi difícil trazer, hein? Foi difícil. Esse daí foi mais difícil do que o Obama. Desde a primeira temporada, convidando, não tem agenda. É difícil. Pra ter parado. Então, nós vamos tentar sugar o máximo de conhecimento desse nobre convidado de hoje. Fala aí, Lia. Vamos lá. Ele é engenheiro civil, engenheiro de tráfego e também de infraestrutura. Ele é CEO da Nós Arquitetos e especialista em projetos integrados em BIM e gerenciamento de obras. Ele é o Flores Eitenhoven. É esse nome aí. Falei que eu não ia falar esse sobrenome, eu não tenho nem paladar pra falar minha língua trava na hora. Fala aí, Flores, seu sobrenome, por favor. Eitenhoven. Eu vi até com sotaque. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Um prazer trazer você aqui. Você sabe que a gente já estava querendo conversar, mas as agendas não batiam e é isso aí. Como é que tá as coisas aí, irmão? É bom que o mercado tá bem aquecido, né? Então... Voltou, né, cara? Tava parado um tempo, mas assim... É bom que eu não consigo ter tempo pra mim. É bom que tá tendo trabalho pra todo mundo. Significa que você tá ganhando dinheiro. Ninguém tá à toa em casa. Tá certo. Até abandonou os projetos de cerveja. Esqueceu de botar aí, mestre cervejeiro. É verdade, mestre cervejeiro. Pô, quem dera ser mestre cervejeiro, né? É muito mais divertido que esse negócio de ficar trabalhando com engenharia, que dá uma trabalheira do caramba. Pelo menos tentou. Tentei na época, acho que era 2009. Você tava na UFES ainda, né? Ou não? Tava na UFES ainda, Era mas 2009, tá como hobby ainda? Fazer cerveja? Não, eu acabei parando. Eu não tenho tempo nem de vir aqui sendo prestigiado aqui, vou tentar fazer cerveja. Mas tentou. Eu comecei a fazer em 2009, que eu fui pra Bélgica. Não falou que eu nasci lá, né? Eu fui pra Bélgica. Não, mas isso daí ia ficar com família, tudo. Aí eu aprendi que era cerveja, porque antes, em 2009, não tinha cerveja artesanal aqui. É verdade. Aí eu comecei a fazer aqui. E você fez tomei antes lá e falei, puta, isso é cerveja. Aí eu vim aqui, vou tentar comprar, era R$40 em 2009, hoje deve ser uns R$200, né? Uma cerveja importada. Eu falei, não, vou pesquisar como é que faz. Achei, tinha 2 fornecedores no Brasil inteiro que vendiam insumos. Aí eu comecei a fazer e tal, e foi dando certo. Só que aí chegou uma hora que, assim, formei, comecei a trabalhar, falei, tem que escolher, ou eu faço cerveja, ou eu faço engenharia. Hoje você viu que era melhor ter continuado com a cerveja. Hoje eu me arrependo, falei, puta, era melhor ter feito cerveja, todo mundo ganhando dinheiro. Mas na época eu fazia as contas, falei, pra fazer essas contas, viabilizar, a conta não fecha. Só que hoje todo mundo paga essa cerveja cara aí, cerveja muito melhor. Na época eu não tive essa visão. Arrependimento, mas faz parte da vida aí. Depois, se vocês quiserem a receita, manda aqui a descrição que a gente vai sortear a receita. Vamos sortear suas receitas. Vamos fazer um sorteio. Então tá bom. Inventei agora. Tudo bem. Mas é isso aí, Flores. Aí é um prazer estar com você aqui, cara. A gente queria conversar há muito tempo. E não tem como falar do Flores sem falar da Nós. Verdade. Então, assim, primeiro, antes de chegar na Nós, fala um pouco de como é que foi essa sua
breve caminhada. Você já deu spoiler, nasceu na Bélgica. Na Bélgica. E aí? Explica essa nacionalidade aí. O que Maravilhoso. aconteceu? Quando que você aprendeu a falar seu sobrenome? Brincadeira. Fala aí a sua caminhada até chegar a nós, cara, que é uma das empresas de referência aqui do estado. Sim. Em termos de gerenciamento de projetos, que é o que a gente vai falar aqui hoje. O emprego da tecnologia, né, na construção civil, vocês sempre estão buscando inovação, então dá um pequeno... Bom, eu formei na UFES, formei em 2010, eu acho. Eu trabalhei com alguma coisa na área de estudo de tráfego, trabalhei com obra e projeto de ferrovia, trabalhei um bom tempo depois só com projeto de ferrovia, uns 4 anos. E aí foi quando veio a crise, começou em 2014, foi até 2016, empresa que eu trabalhava antes. Eu ia para trabalhar, não tinha nada que fazer, eu ficava sentado, mexendo com planilha, inventando coisas e não tinha o que fazer. E aí o sócio que hoje é meu sócio, antes morava comigo, ele me chamou e falou, vem aqui para nós, aqui ele tinha acabado de abrir empresa, falou, vamos começar, estamos inventando algumas coisas, tem uns projetos para fazer e tal. Vou lá um dia para ver o que tá rolando. O escritório já era lá, o era primeiro, na né? Mata da Praia. Mata da Praia. Não tinha nada pra fazer no outro escritório. Eu falei, vou lá pra ver o que tá. E eu vi que o pessoal tava inventando essa coisa do BIM, inventando essa integração, e era uma coisa inovadora, né? Na outra empresa, não foi nem questão de salário, porque eu saí pra ganhar menos. E empreender, que é muito mais difícil, né? Ir pra empreender e tal. Mas tinha muita coisa pra fazer, e na outra empresa não tinha atividade. Então, eu me sentia desmotivado, tipo, porra, eu chego aqui, passo o dia inteiro, não tenho um projeto pra fazer, não tenho perspectiva, vou continuar recebendo meu salário, mas eu não tenho esse perfil, assim, de funcionário público, de chegar de manhã, ler o jornal, esperar o tempo passar e ir embora. Aí comecei indo, e eu falei, tem 2 projetos aqui fechados, vou largar meu emprego e vou começar na nós aqui, vamos ver o que dá, vamos arriscar. Eu lembro quando você ligou pra mim. Um dos projetos saiu, e o outro projeto, acho que a gente foi contratado, tem uns 6 meses pra fazer. Isso de 2016, a gente começou o projeto agora. Que bom, vocês botaram lá e molduraram lá o negócio. Tem que virar o projeto paralisou e tudo mais, e vai que vem, vai que volta, e saiu agora. Show. Com outra construtora ainda e tudo. Nossa. Mas assim, faz parte do negócio. Mas nós começou com um projeto de um presídio, que o Bruno largou o emprego dele e falou, vou fazer esse projeto desse presídio, apertou mão com o dono da empresa que ganhou o contrato de licitação e tal. Esse presídio nunca saiu. Então é normal isso. Mas o projeto saiu. O projeto... Ou não? Não, o projeto nunca saiu. Nunca saiu? Nunca foi. Ele foi assim, vambora. Ele saiu, largou, e aí foi surgindo outras coisas. E aí foi andando. A gente foi surgindo outras coisas. No início de empreender aquele negócio, né? Você começa a empreender, deixa eu arrumar dinheiro pra pagar a conta de amanhã e vamos ver o que vai acontecer. Salário eu deixo pra ganhar daqui a 6 meses. A necessidade faz a gente correr. Foi a mesma coisa que a gente... Foi surgindo. Na verdade, eu já saí da UFES sem emprego. Eu saí direto pra fazer coisas por conta. Então, assim, realmente, esse negócio motiva. Você sempre tem alguma coisa pra fazer. E quando não tem, a gente inventa moda. Faz podcast. Mas podcast não tá pagando ainda não. Não, mas é invenção de moda. É invenção de moda. Não tô recebendo nada. Inclusive, se quiser me patrocinar, entendeu? Lembrando aí, patrocina nós aí. Pra pagar o Mac. Bota o QR Code ali na pagar tela. O Mac, vai ter. Macfish. Porque eu não como carne. Mas enfim, e o que mais me chamou a atenção na época que vocês estavam concebendo a nós, não só questão de avanço, de busca de inovação, era um modelo do escritório, né? Vocês estavam agregando pessoas para poder, em prol de inovação. Não era aqueles simples contratos assim, não, vem cá, você... Era um movimento mesmo que vocês estavam... Um conceito todo, eu né? vejo que... Hoje eu vejo que, assim, não vou dizer que deu 100% certo, porque ainda tem muita coisa para melhorar, mas uma empresa que... Eu entrei em 2016, estamos em 2023, tem 7 anos. Hoje a gente está com mais ou menos 50, 60 pessoas na empresa. Não. Então, é um movimento que a gente imagina realmente de integração e tal. A gente consegue isso com alguns projetos, que a gente consegue fazer tudo. Outros, o cara contrata só uma disciplina, só outra, mas está num processo de crescimento da empresa, né? Faz parte da natureza. E a gente começou, a ideia inicial era fazer os projetos em BIM. Começaram 2 arquitetos falando, vamos fazer projetos em BIM. Na época, ninguém falava disso. Você já tinha tido contato? Ou não? Você já tinha tido? Eu tinha tido uma coisinha, na arquitetura tinha uma coisinha. Mas era bem pinceladinho. Peguei alguma coisa, vou instalar o Revit e vou testar aqui, versão estudante, para aprender como é que faz. E fiz
uma casa, modelei uma escada, mas nunca fui muito pra frente. Uhum. E aí depois que eles começaram a fazer projeto de arquitetura, falaram, vamos fazer as instalações também, começaram a fazer hídrico, elétrico e tal. E não tinha ninguém no estado que fazia, então foi realmente inovador. Hoje a maioria das empresas faz, com outros softwares também, mas foi porque a nós puxou isso na época. Uhum. E o mercado teve que Se adaptar. ir junto porque era uma inovação e todo mundo gostou da proposta. Uhum. E aí a gente começou fazendo projeto em BIM. Eu, na época, eu vendia projeto em BIM, mas eu não sabia nem abrir o Revit. Não sabia, porque você tem que fazer. Ou eu vou vender o projeto, ou eu vou aprender o Revit. E é ou eu muita vou fazer o funcionalidade, projeto, ou né, eu vou o cuidar programa. do administrativo da empresa. Então, E assim, ele não é só eu um vou CAD. vender, É. vou divulgar e tem equipe técnica de especialista em BIM, tem equipe técnica administrativa e foi só isso saindo. Uhum. E os projetos foram andando e tal, que a gente viu que a empresa crescendo, o BIM a empresa não era mais focada em BIM. Era uma empresa focada em integração. Tanto é que hoje a gente tem 50 pessoas na empresa e o BIM é uma ferramenta que a gente usa para integrar. Porque no CAD você não consegue fazer essa integração. Sim. Hoje a gente faz os projetos no Revit, então faz arquitetura, instalações elétricas faz no Revit, abre, compartilha com a arquitetura, atualizou a arquitetura, visa para a equipe de elétrica, Toda a marca a reunião, comunicação todo mundo senta na mesa de vidro, então é coisa mais dinâmica, né? E é uma coisa que a gente está estruturando, está melhorando. Tem muito cliente que reclama, às vezes, da nossa empresa, que falta integração. Pô, a gente é uma empresa de integração e Nossa. falta integração. Imagina que está fora do mercado. Exato. Não reclamam. Mas faz parte do processo de criar a empresa e tudo. É uma cultura, né? O BIM é uma cultura. A gente teve aqui a presença do Guignol. Por que todo mundo que mexe com BIM tem que ter essa porra desses nomes difíceis, cara? É só pra complicar. Guilherme Guilherme. Guignon. E ele falou isso, os desafios que eles tiveram para fazer os projetos de infraestrutura do aeroporto, né? Na época que não tinha, porque a decisão de fazer em BIM, assim, o conceito, é porque tinha muita coisa perdida. O aeroporto Sim. era de 1900 e bolinha, e cada projeto tava num canto. Perdia projeto, passava revisão, um tava ninguém com uma revisão, conseguia outro tava com outra. Então foi meio que construindo a casa e Isso. morando. Legal, você falou, não sabia. Vamos fazer em BIM, vamos embora. E foi indo. A questão da inovação acho que também passa por isso, né? Alguém tem que desbravar. Acho que no mercado capixaba vocês foram os primeiros, talvez. Dessa parte das Integrar instalações em BIM, a gente foi, acho que, se não me engano, um dos primeiros. Na época a gente conversava com as empresas de instalações que estavam há 30 anos no mercado. E ainda não Todas tinha. em Vamos CAD, fazer né? parceria, não sei o quê. Isso não dava muita moral pra gente. E hoje a gente é referência de projeto de instalações aqui no estado. Pelo menos nas construtoras a gente é referência aí. Participa dos grandes projetos, né? E num pouco tempo aí que a gente conseguiu crescer e se estruturar, né? Show. E a busca por inovação, vocês acho que transpassaram um pouquinho, não focou só em mim, né? Vocês tentam buscar novas tecnologias de construção. Como é que é essa busca? Porque vocês também estão com obra fora do estado, algumas, né? Incipiente, eu não sei como é que tá a questão. Mas como é que é essa integração por busca de novos materiais e tal? E como implementar isso na cabeça do cliente? É né? isso que eu ia falar, né? Porque a gente aqui ainda tem essa cultura muito do tradicional, né? Concreto armado e pronto. E tchau. E tchau. E é difícil mudar isso, né? É bem difícil você mudar o cliente, até nos processos que a gente tem da empresa. Falar, ó, projeto a gente tem que fazer assim, depois tem que aprovar ó, essa etapa e depois faz a etapa. Ó, o cliente fala, não, eu quero fazer o projeto executivo antes do básico. Porra, Quase, Até inverte mais a ou ordem do menos processo. assim. não tem... Eu quero fazer a estrutura antes da arquitetura. Aprova a estrutura que eu já vou fazer aqui a fundação, aí depois faz a arquitetura. Nossa É meio que Senhora. assim. Então a gente convencer Vocês os gastou clientes. um tempo vendendo O o conceito, né? conceito e a proposta, né? Mas é difícil, porque o pessoal. A maioria das empresas, não vou nem dizer só na engenharia, no mercado geral, tem a filosofia de time que tá ganhando não se mexe, né? Não quiser mexer. Então, o pessoal fala, tô fazendo assim, sempre fiz e tal, por que eu vou mexer? Mas é um trabalho difícil. A gente participa lá do Base 27 e tudo mais. Vocês estão lá dentro, né? Tem um movimento de inovação, várias empresas investindo nisso. E inovação é você estar disposto a perder dinheiro. Você tem que estar disposto a perder dinheiro. Você tem que testar, dá errado. Aí você testa de novo, dá errado de novo. Aí você testa de novo, dá errado de novo. Aí você testa de novo, dá errado de novo. Mas uma hora esse errado acaba dando certo. E aí quando dá certo, dá muito certo. Então... O salto é grande.
E aí você acaba sendo referência. Como que a gente começou a fazer projetos em BIM, dava errado pra caramba. Dava trabalho, gastava trabalheira modelando tudo e tudo Chegava mais. na obra, não batia. Mas foi o que deu visibilidade pra gente atuar em grandes projetos. E é difícil, a gente cria movimentos, a gente abre espaço, dá prêmio pras pessoas e tal. A gente abriu um programa de novas ideias lá na empresa. O pessoal deu novas ideias, algumas a gente conseguiu implementar, outras não. Mas você deu prêmio para pessoas. Uhum. A pessoa só Você deu uma tentou, ideia, você exatamente. gastou o dinheiro dando prêmio. Sim. E não conseguiu implementar, mas a ideia tá lá guardadinha. Um dia Uma você hora Um implementa. dia ela vai. Aí gasta tempo. Há um tempo atrás eu montei um programa de qualificação de fazer tipo uma pós-graduação de negócio. Tem uns 6 meses que eu montei lá, que a gente gastei uma semana estruturando aquilo. Serviu pra nada. Mas tá agora, Mas engaveta, agora né? voltou o assunto de, a gente agora, esse ano, a gente vai tentar fazer um programa de qualificação. Aí vamos pegar aquilo que tá lá na gaveta, vamos Boa. resgatar Boa. e você vai melhorando. Uhum. Então, assim, é errar muito pra conseguir acertar. Quem não se move não sai do lugar, né? Exatamente. É Você se verdade. moveu, você tava ocioso e falou, cara, não aguento. É. Imagina se você tivesse continuado, tá, beleza. Faz só o Dinheiro tá projeto, faz seu caindo, projeto. Estaria fazendo projeto igual eu fazia 10 anos atrás, Nossa, né? você tá fazendo projeto hidrossanitário com aquelas linhas ainda, assim, né? Linha que vai pra lá, linha que vai pra cá. Pois é. Hoje, E pra chegar na obra, o pedreiro fazer do jeito que ele achar melhor. porra. E é bem por aí que as É. construtoras atuam. Olha só, eu ia fazer uma pergunta justamente sobre isso. Beleza, vocês desbravaram e buscaram inovações tecnológicas para a parte do projeto. Chegou aquele catatal de coisa lá pro construtor. O cara, obviamente, não entendia boa parte de tudo aquilo. Vocês tiveram, então, que ter mais um braço para ajudar no gerenciamento disso, né? Ou não foi assim? que Não, surgiu? na verdade, assim, o projeto que a gente faz em BIM é meio que um esforço desnecessário que a gente faz, de certa forma, porque a gente modela tudo, compatibiliza tudo e tudo mais, mas a gente entrega a planta impressa 2D, PDF para a construtora que ela imprime e chega na obra, muda aquilo. Igual se fazia com o CAD. Igual se fazia com o CAD. Eles pagam em BIM e recebem Recebe em 2D. e chega lá e ainda muda. Tipo, a vantagem é que sai compatibilizado, o projeto sai O melhor em alguns minimiza os aspectos, erros, né? minimiza erro. Tem um histórico de Tem o histórico de todo modelagem, salvo, né, tudo. Sai um pouquinho mais de inteligência no projeto. Aí tem um próximo passo que a gente tenta fazer, que é difícil, que é como que você usa esse modelo BIM para obra. Só que não depende da gente, depende da construtora. Que a Sim. construtora tem que falar, vou pegar esse modelo BIM e vou atrelar ele ao meu cronograma físico-financeiro e ao meu setor de suprimentos, vou organizar isso aqui, vou fazer isso. integralizar em todas As indústrias já começam a fazer isso. Mas algumas construtoras aqui do estado já começam a ter esse movimento de estruturar o uso do BIM e tudo mais. Mas tem construtoras do estado que nem cronograma físico-financeiro tem. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Não. O que é cronograma? Não sei. Você sabe o que é cronograma? Não sei, nunca nem vi. Cronograma, entrega- cronograma ali, ó. Não. 36 meses de obra. Tá aqui meu cronograma. A gente entrega o Tá aqui meu orçamento cronograma. e... Cronograma é esse aí. Quanto tempo você demora pra fazer? 36 meses. 36 meses, tá aqui. É isso aí. O Aí como é que orça- você... A peça, como é que você orçamento, pega seu modelo peça, cronograma, todo? Não existe. Não existe. É. Mas isso é interessante, porque o que a gente tem visto de movimento é justamente essa tentativa de trazer o BIM para dentro da obra. Hoje você já tem a perspectiva de realidade aumentada. Pô, tem cada uma top. Eu vou até Tem. falar, eu conheço mais a Algin. Eu vou falar, né, que é o que eu conheço. Pô, você chega lá com um tablet, você vai, Passa o tablet assim. você vai vendo É, se os tá... pontos, e vê se o projeto tá de E não é só acordo. pra você ver, não, cara. Ali você consegue, se tem uma interferência local, você já Sim, consegue já anotar, ajustar ali já vai pro também. projetista automático. Pô, Essa questão do suprimento que o Flores falou também é muito legal, que é você já tirar quantitativos de revestimento, não só de revestimento, que é até mais fácil, mas até quantitativo de hidráulica, por exemplo, cada pecinha, cada Porra, um conexão, né? A gente tinha que ficar contando isso, eu já trabalhei com orçamento, que eu acho um saco, não sei quem tem paciência pra fazer Quando isso. chega lá no escritório, lá fala, ó, vai estar... Nossa, quando chega o orçamento lá pra fazer, eu fico pra morrer, porque, nossa senhora, É é um chato, saco cara. fazer isso. E aí tem que ficar contando pecinha. No nosso caso ainda, não é nem orçamento de obra nova, né? É. A gente vai fazer correção. É. Porra, aí uma composição não existe. A maioria de Agora, correção, isso a que a gente composição tem A que gente ser a composição montada. Tem que inventar. Mas a gente monta. Então, Um parâmetro de preço. como parâmetro pra gente é justamente isso daí, cara. Mas isso é bem legal. É difícil.
E como é que vocês... É que tá, a dificuldade tem que ser um processo como um todo. É o que você falou, já existe essa questão de realidade aumentada. A gente fez isso para uma obra que a gente fez, um projeto. A gente fez a realidade aumentada, mostrou, tá vendo tudo aqui, não sei o quê. Okay. É legal. Mas a empresa não tem a estrutura para utilizar isso ainda. Fora do estado, você tem observado alguma movimentação? Tem construtora. Tem algumas construtoras aqui do estado que já tem esse movimento de dentro da obra ter um projetista BIM. Teve uma obra que a gente fez o projeto, que a gente botou nossa equipe de projeto dentro da obra para dar agilidade à obra. E funcionou. Funcionou. É uma questão cultural mesmo, né? É difícil. Sair do engessado. A mudança de... Mas tem construtora que tem. Mas tem construtora fora do estado também. Tem empresas que estão desenvolvendo até algumas plataformas dessas de orçamento, tudo. Que estão fazendo essa integração toda. Algumas startups disso aí. Tem até empresas grandes que estão fazendo isso, que conseguem fazer essa integração. Mas não é só você ter uma plataforma. Não adianta você ter uma plataforma. Você tem que ter um processo interno da empresa. Pessoas atuando naquilo. Você tem que falar, vou pagar uma pessoa para ficar entendendo o modelo, entendendo o orçamento e fazendo só análise disso. Que valor direto que gera para a obra? Nenhum. O cara vai falar, tô pagando um cara aqui que ele podia estar só lendo o projeto, pegando o orçamento e acabou. Mas tem que investir nisso porque a pessoa fica experiente e aí o processo ganha agilidade. Sim. Então esse é um processo lento que depende de você mudar a cultura da construtora que está construindo há 40 anos do mesmo jeito. E a gente começou a fazer primeiro projeto que a gente fez, eu entrei na NOS há 7 anos. Então, o primeiro projeto de prédio foi em 2019, tem 5 anos. Então, é muito recente isso para você mudar a cultura inteira da empresa, né? Tá ficando um pouco mais complexo os projetos aqui de grandes obras residenciais aqui, tá ficando mais complexo. Acho que é por isso que também tá tendo... Tá forçando um pouco. Os 3 últimos grandes lançamentos aqui são de obras realmente... são high-tech. O Uno, eu vou falar, foda-se, o Uno da Galvão, o puto empreendimento, tem o TAG e... O TAG. Tem mais um, eu tô esquecendo, cara. Tem mais um, acho Le Maison. O da... sei qual que é. Na cabeça da Terceira Ponte. Eu sei, eu não sei o nome. Tem aquele lá de trás do shopping, vocês estão lá... Esse que a gente fez o projeto. Esse é o melhor caso que eu cito pra todo mundo da integração da nossa, porque a gente fez os estudos Wave lá não foi um Wave, né? Foi um estudo especial do shopping para fazer análise do uso. Depois a gente fez os projetos do loteamento. Depois a gente gerenciou as obras do loteamento. A arquitetura não é nossa, mas a gente fez os executivos de arquitetura. E a gente fez os projetos de instalações dos prédios. Aí eu brinco até com o pessoal, só faltou abrir uma administradora de condomínio. Então veio do chão, usou todo o conceito mesmo. Exatamente. Desde o estudo local, né? Que já tem um shopping todo implantado. mundo da empresa atuou naquele projeto de alguma forma. Mas o projeto já chegou assim pra vocês? Falando assim, a gente quer chegar aqui. Não, você já chegou com esse escopo, não. Tem esse loteamento, agora que mudou o PDU, a gente vai ver o que faz. Aí eu falei, beleza, deixa a gente fazer o projeto do loteamento executivo aqui. Aí foi do executivo, aí depois foi avançando para fazer um master plan daquela área, que aí foi feito um estudo e tal, vieram empresas de fora. Aí depois foi avançando na arquitetura, aí depois que o loteamento estava pronto que a gente foi contratado para fazer a gestão lá da obra. As instalações, né? Executivos. Esse case aí foi, para quem não sabe, é todo um projeto novo de conceito que está atrás do shopping Vitória. Começou então como loteamento, hoje já tem dois empreendimentos. Tem 2 prédios. Sendo construídos lá. Ele Vitória e ele vai ficar top ali. Vai ficar top ali. Muito top. Mas já ficou, né? Pelo menos a parte de infraestrutura que eu vi. Nem tá toda pronta, eu acho, né? A parte de urbanização ali, de infraestrutura. Foi desafiador, né? Tiveram que aprender tudo. Desde 2017 trabalhando aqui. Nossa. E o projeto... Você fez uma pós-graduação ali. Tipo isso. E o projeto dos prédios executivo e tal nem terminou ainda. Então tem 6 anos ainda. 6 anos também. E aí tem mais prédio pra vir ali ainda também. São quantos prédios ali previstos, mais ou menos? Se puder falar, claro. Não sei. Eu acho que de gleba, que é o que tá aprovado na prefeitura, né? Acho que são 5 glebas. Aí eles pegaram 5 lotes, né? Eles pegaram um dos lotes e falaram, vamos fazer esse empreendimento aqui, fizeram 2 prédios.
Aí pros outros tem um master plan, mas eu não sei se vai seguir, se não vai. Se vai mudar, se vai alterar. Isso é mais pra frente aí que eles vão decidir ainda. Não tem como gerenciar uma obra de grande vulto, um investimento de grande vulto, se você tem inovação tecnológica. Se fizer do mesmo jeito, não acontece. Até nessa questão assim, de trazer novos revestimentos, de trazer novos tipos de estrutura, né? Quando vocês fazem os projetos lá, que a arquitetura é de vocês, que vocês pensam na arquitetura desde o início, aí vocês já trazem esse conceito de novos revestimentos diferentões e tal, e para os clientes isso eles acham normal, eles aceitam, é muito difícil mudar. Depende do empreendimento. No fim das contas quer botar pastilha mesmo e foda-se. Gasta um tempo pensando num negócio. Aí não Porra, fala, não, mas do bota empreendimento. pastilhinha mesmo. Depende muito do padrão que você vai fazer, né? Se a Morar que faz um padrão Minha Casa Minha Vida, por exemplo, você não pode chegar, olha esse revestimento Assim. novo que não cabe. O negócio que eles vão querer é outra coisa, é velocidade de execução. Agora, você chega para um Ilha Vitória e Trindade, aí tem revestimentos. Na verdade, Ilha Vitória e Ilha Trindade, você não consegue nem apresentar muita coisa, porque cada morador vai querer fazer o apartamento do seu jeito, então você entrega o apartamento, todo mundo vai querer fazer um revestimento diferente. revestimento diferente, fazer do seu jeito. Comprou na planta, né? Sim. Já foi, acho que quase tudo vendido lá, se não me engano. Então foi um sucesso aquilo ali. Sucesso. Mas aí é bom ter esse gerenciamento. É vocês que vão fazer as modificações ou cada um traz o seu arquiteto? Não, aí Cada um vai traz o trazer seu, arquiteto, faz. A gente tá fazendo só os executivos. Ah, tá. Aí vocês vão compatibilizar com essas mudanças que os arquitetos... Aí a gente faz os projetos executivos pra obra, mas... Até das unidades que modificam, né? Mas deve ter sido. Mas essa parte criativa a gente nem consegue mexer muito no escritório. A gente tá começando agora, porque como empresa de muita gente, é difícil você gerenciar essa parte criativa, de relacionamento com o cliente e tudo. Isso é um negócio muito pessoal. Então a gente foca mais na parte que é a produção. Que eu sou engenheiro, minha sócia que cuida da parte de produção são engenheiros, e os outros sócios são arquitetos. São 5 sócios na empresa. Então, eles cuidam da parte criativa, mas a gente cuida de muita gente. Então não dá pra você fazer muito relacionamento com o cliente, porque senão é muito cliente e você não dá conta. Aí, os arquitetos que fazem isso, normalmente tem menos clientes, tem uma equipe menor pra dar conta de processo criativo também fazer reunião com o cliente, você tem que ter tempo pro projeto e tal. A gente foca mais na parte de produção. Então, a gente pega do executivo e das instalações, que é mais objetivo. Definiu os parâmetros, foi feito o projeto, entregou e acabou. A parte criativa, você fica no projeto, você começou, a obra terminou, você não terminou o projeto ainda, que o cliente vai mudando tudo. Sim. Então, isso é difícil. É mesmo. Mas hoje, o braço da nós está dividido em quais tipos de segmento? Hoje, a gente atualizou o planejamento, a gente tem uns 7 segmentos diferentes dentro da empresa. Caralho. Era melhor ter 7? feito cerveja. Cara. São 5 sócios, né? Assim, é muita gente. A gente tem uma parte de licenciamento, é desde o início até a ideia é do pó ao pó. Vai chegar na demolição um dia. Só a parte técnica, Então, vai chegar na parte da demolição um dia. A gente tem desde a parte de licenciamento, que a gente faz os EIFs, o especial, viabilidade. Aí tem o setor de arquitetura. Aí para a parte de produção, aí a gente tem uma equipe que cuida de projetos padrão Minha Casa Minha Vida. Tem uma equipe que cuida de projetos de imobiliários gerais de construtora. Uma equipe dos projetos institucionais, de escolas, comércio, lojas e tudo mais. Uma equipe de projetos de galpão, o foco em galpão logístico. E uma equipe de projetos de infraestrutura. Que os principais projetos, os maiores, sempre tem alguma coisa de infraestrutura que acaba dependendo. Não só na parte de edificações, foca muito na parte de galpão, empreendimentos grandes. A gente pega projetos de infraestrutura para a cidade também, né? De urbanismo e tudo que está no entorno. E esse caso do loteamento que a gente fez atrás do shopping acaba envolvendo tudo. Você tem que ter uma comunicação entre o urbanismo que tem do loteamento, que foi feito aquele urbanismo todo, com os prédios, né? Então, é essa integração toda de projeto de edificação e cidade que a gente tenta fazer. Tudo que a gente consegue fazer. Tudo em mim. E a gente está falando da dificuldade de fazer com a interface privada. E está tendo já solicitações de obras públicas, de projetos públicos na interface BIM para vocês. Como é que está sendo esse contato com os profissionais de lá? Porque a gente sabe que
a tecnologia anda e, infelizmente, no Brasil, né, o serviço público não consegue, em acompanhar. alguns pontos. A gente tem hoje a Infraero, que tem um certo nível de excelência, tem pontos, né? Uhum. Mas como é que está sendo para vocês essa interface de comunicação na inovação com o setor Pelo público? que a gente tem acompanhado, tem alguns órgãos, nível nacional e tal, especialmente, acho que Polícia Federal, Exército, coisa assim, Já é já mais... trabalham tudo com projeto em BIM, já tem alguns anos já. Então, a gente vê algumas cidades também, alguns estados que estão movimentando isso. Acho que foi o Paraná que convidou a gente para participar de um processo que eles queriam montar um caderno de especificação para contratação de projeto em BIM para o estado do Paraná. Nossa. A gente, na época, era... referências, foi 2017, mais ou menos, aí convidaram a gente para participar disso online. A gente participou, deu apoio, tudo foi bom pra gente aprender na época também com outras empresas do Brasil que estavam trabalhando. Mas aqui no estado é mesmo a dificuldade das construtoras. Você chega numa prefeitura, ou coisa assim, o pessoal não sabe usar BIM. Uhum. Então o pessoal que tá lá no serviço público e tudo mais, vai fazer o que com o projeto em BIM? É. Normalmente o pessoal recebe o projeto, pega o projeto, licita, acabou, entregou a obra, acabou. Então, como é que o pessoal usa isso? É difícil. A gente vê algumas cidades começando a fazer esse movimento. Um dos que começou, que aí tinha que fazer mesmo, é a FINDS, a Federação das Indústrias. Uhum. Então, eles já tinham um corpo para poder fazer isso e já fizeram um edital contratando projetos específicos em BIM. E outros agora também estão exigindo projetos em BIM. E eu acho que o movimento tem que ser tipo isso, né? Você tem que primeiro contratar, você tem que contratar o projeto em BIM. Você não sabe usar? Contrata o projeto em BIM, porque aí você vai ter o projeto em BIM e aí você aprende a usar. Porque senão você quer aprender o projeto em BIM, mas você não tem nenhum para aprender a usar. Então, Exato. Acaba tendo também aquela dificuldade que a gente sempre fala, descontinuidade, né? Sim. O cara contratou o projeto em BIM, vai entrar outra gestão, vai entrar outra equipe. Isso, não tem vai esse dar problema de continuidade. trocar gestão, trocam os é um servidores. mas é aquele dilema, né? O que você faz primeiro? O que vem primeiro? Você tem que ter gente usando Isso, bicicleta ou você tem que primeiro fazer ciclovia? Uhum. Qual que você faz primeiro? É. Primeiro você tem que ter a ciclovia. Ah, sim. Isso é... Primeiro você tem que ter a ciclovia, porque aí as pessoas vão usar a bicicleta. Uhum. É mais ou menos isso. Primeiro você tem que contratar em BIM, que as pessoas vão usar em BIM, Uhum. e aí vai estar lá, Vai e aí ter um você movimento. aprende a usar. Porque se você não tiver o BIM, como é que você vai aprender a usar? Como é Até que você vai porque usar? faz sentido, né? Trocou a gestão, trocou servidores, trocou os funcionários, né? De qualquer forma, os projetos vão estar lá em BIM. E aí, quem entrou, aprende a usar. Ajuda na perpetuidade. Exato. Exato. Até porque teve a lei aí que já tá obrigando, né? Até o ano de 2000 e... Sempre que tem um prazo em alguma lei, a gente sabe que vai postergar. Certamente que os vai ter projetos, né, tem que de ser licitação todos entregues na administração sejam... pública, tem que ser entregue em BIM. A gente já tem um problema dessa questão da licitação, porque já é entregue um projeto básico do básico que já não ajuda em muita coisa. Né? Não vou entrar nessa treta aí mesmo? Não, só comentei. Não, porque... Flores, o que é projeto básico em BIM? Pergunta difícil. Entendeu? Não tem, cara. Não vai ter esse termo. Vai dar... Esse projeto Não vai, básico. O que é projeto básico em BIM? Não tem, cara. É projeto, porra. Não, é um projeto. Só que você não precisa detalhar ele tanto. Porque o projeto em BIM, ele não é só um modelo. Uma coisa é um modelo. Uhum. Se você entregar um modelo, o que a pessoa faz com aquilo? Nada. Você vai conseguir ler informação e tudo mais, mas é que nem se entregar um negócio no CAD, um monte de coisa desenhada. Você Pode xingar, cara. tem que... Eu sei que você vai falar porcaria. Você Pode falar aquela monte de porcaria no CAD. Pode falar. Mas o modelo no BIM, tipo, você não faz nada. Então você entrega o projeto básico, é você pegar aquele seu modelo, Entrega na mão do cara. e você bota na prancha, formata direitinho. Então, Só que você não precisa detalhar aquilo, fazer aquele monte de vista, aquele monte de corte, aquele monte de detalhamento e tudo. É um projeto básico. Então tem. Mas, pô, você gasta Mas um não tempo vai do caralho modelando. Gasta mais tempo. Você entendeu? E aí você não vai usar todo o conceito que vem Mas vai junto tá com o lá? BIM, né? Que É. é as informações que estão carregadas ali naquele modelo. A gente, quando a gente tava na faculdade, a gente sempre pensou nisso, né? Um dia a construção civil vai inovar e não sei o quê. E eu lembro quando eu falei isso eu lembro quando eu vi o negócio do BIM, assim, eu falei, caralho, brother, Star Trek total, assim, um negócio. E quando a gente vê hoje em dia, a gente vê os caras fazendo gambiarra no BIM. Por aí.
cara fala que é escritório no BIM, mas só faz isso daí que você falou, chegar no SketchUp. Ah, mas O quando produto tava final, né? começando, que mal se falava de BIM e tudo, eu estagiei num lugar que foi contratar projetos em BIM. Na época a gente também não sabia, porque a gente não tinha conhecimento e tudo, mas eu era até estagiária. E aí o que chegaram eram vistas feitas em SketchUp. Em SketchUp. Era o desenho em SketchUp. Ou o projeto de hidrossanitário feito no TigreCAD. Maravilha! Ai. É BIM! Quer dizer... Deixa de certa forma, não deixa de ser, porque tem informação associada. sim, tem informação, mas aí, dá pra pô, você o tirar cara só sai quantitativo. emoção. É, Cara, sai- semi-BIM, Então é pelo muito menos. amplo esse negócio do BIM, né? É. Aliás, BIM, gente, não é um programa, tá? BIM é o conceito, É um né? conceito. Que aí programas tem vários. Tem o Revit, Pô, tem ficou o muito ArchiCAD, coach isso. tem... BIM é um conceito. Ficou muito Eu curto. não sei explicar disso. Eu também não sei, não. Vamos chamar o Felipe. Explica essa porra. Não, brincadeira. Explica o BIM. Ele é Explica o especialista em BIM. O que é BIM? É Brincadeira. você botar informação Isso. nos seus elementos. Ao invés de você desenhar a linha, você vai desenhar um tubo. E que vai estar Aí carregado de ali tá informação. escrito. Aí você pode botar. Você pode dizer só que aquilo é um tubo. Ou você pode dizer que aquilo é um tubo, diâmetro tal, material tal, preço tal. Isso. Ou você pode botar um tubo, diâmetro tal, material tal, especificação tal, fornecedor tal. Aí sim. Você Isso. pode botar. Ou Vida associado útil ao cronograma, tal, você pode bará, botar pá, tudo. pá. Então, ou você pode fazer que nem no TigreCAD. São linhas, mas aquilo é um tubo, tá escrito. Se você clicar, aparece tubo, tigre, Sabia. tal, tipo tal. É. Pô, eu já fiz muita coisa contigo, cara. Eu já projetei muita coisa. Era aqui, massa, né? velho. Eu me Depois eu achava desisti. sensacional. Na verdade, eu não tinha mais paciência de fazer projeto, não. Justamente por causa desse problema de interface. Às vezes o cara mudava lá, aí o cara queria que na obra eu fosse lá pra mudar um negócio. Não, porra, não consigo trabalhar assim, cara, de cabeça. Faz aí. O cara chegou pra mim e disse assim, "Ih, temos que passar agora a drenagem aqui. A sapata foi feita diferente do que você fez. E aí? Putz. Prova de final de ano. Falou desse jeito comigo. Vamos lá, faz de conta que é a prova de final de ano. Aí eu, caralho, brother, é mesmo, né? Eu não, porra. Falta de planejamento total. Total. Né? Eu acho que o maior ganho que o BIM traz é essa questão de planejamento. Pra mim, né? Planejamento também. Você gasta mais tempo, daquilo que a gente sempre fala, mais tempo no escritório, Planejando. planejando, pra depois não ter o... Apesar que você falou da construção civil, você vê inovação e tal. Eu vi uma pesquisa falando que a construção civil é o segundo segmento com menos inovação do Brasil. Não. Acho que só perde pra pesca. Porra! Eu acho que é tipo isso. Caralho, deve ter Caramba. vários tipos de vara de pescar, a Qualquer- inovação É isso tem... que eu Qualquer outro segmento da indústria brasileira tem inovação. A E construção é- civil não tem. E o Nossa. Construs Business é o segundo, se não o maior, um dos que mais influencia no PIB, na empregabilidade, é todo em E volta você do faz os processo. projetos, tem inovação e tal, mas não usa. Gente. Vai em obra, vai qualquer obra. É o mesmo É o que eu pedreiro, falei, é a mesma coisa, os mesmos materiais. analfabeto, infelizmente. Então, corte. É a mesma Flores forma. fala que o BIM tem que acabar. Brincadeira. É a mesma forma de construir. Mas é porque a gente está vivendo uma transição, né? Toda transição é turbulenta, assim. Né? Em algum momento vai ter o ápice que tudo... Por exemplo, já está chegando já tá chegando, né? Eu falo como se fosse ali na porta. Mas sim, a utilização da impressão na construção civil, construções modulares que há pouco tempo atrás era um nicho bem restrito. Hoje você já tem... Né? Vocês tiveram umas experiências Steel com frame já tá bem mais... com construções modulares e tal. E isso daí vai acontecer. Não sei se eu vou ver, mas vai acontecer. Acho que é porque a mão de obra é muito barata aqui, né? Então, né, cara? olha, a mão de obra é muito barata, aí você bota na conta e fala, cara, esse cara pode ficar 1 ano trabalhando aqui nesse concreto, aqui nessa lajota, aqui, não sei o quê, que é mais barato que eu botar uma parede de aço aqui, de não sei o quê. Chamar um Ainda isso. especialista pra vir aqui fazer Eu não sei se é tão instalação. barato ou se é... Mas ó, eu Ou talvez ninguém pegou pra fazer a conta eu ia ainda falar, eu vou tempo, fazer do um adendo dinheiro aqui do meu e tal. TCC, inclusive, que eu fiz da época da faculdade, que eu fiz de steel frame, e eu fiz um estudo de um condomínio, era um condomínio estilo Minha Casa Minha Vida, feito em steel frame, e aí eu fiz essa conta do orçamento mesmo, né, porque em larga escala, e né, toda padrãozinha, toda modular, sairia mais barato para a construtora fazer, mesmo com equipe, do que fazer de concreto armado. Inclusive englobando até a questão do pós-obra, né? Que é a minimização de erros, então os problemas eram menos. Aí tinha essa questão da assistência técnica. Eu fiz uma conta bem cachorra, porque eu era estudante.
A conta de estudante Mas- é confiável pra Não, caralho, né? fiz uma Eu conta, acho que é. Eu já Conta tava- de estagiário, né? fiz todo uma mundo conta confia. bem cachorro, mas no final da conclusão Deu. e botei até uma balancinha assim, mó bonitinha no slide, que sairia mais em conta do Não, que mas com fazer certeza deve- em padrão. E inovar o processo construtivo. A gente tá falando questões de projetos e da concepção em si. Mas é o que ele falou. Chegar lá na frente, o cara utilizar as mesmas coisas para fazer. Hoje você tem tecnologias para melhorar o desempenho da argamassa, né? E se o cara continuar virando a argamassa na culé sem processo de qualidade, não adianta nada. Acho que a gente tem que trazer o pessoal do BIM para conversar junto com o pessoal de qualidade da obra. Aí a gente tenta... integrar. A gente não tá querendo inventar a roda, mas a solução tem. Lá fora dá certo, cara. Porque vai dar certo também. É mesmo. O problema não é, eu lembro que uma vez o cara falou, não, o problema é que a gente faz muita coisa de concreto. Porra, mas e daí? Isso não tem nada a ver. Isso O problema não é o concreto, não é né? o concreto. Faz o concreto pré-moldado e pronto. É. Já Já mudou alguma Exatamente. coisa. Vocês chegaram a fazer casas com processos modulares? Ou chegaram a tentar A gente chegou a viabilizar? fazer uma lá no Alphaville, que a gente usou uma tecnologia chamada Monoleve, que é uma parede de isopor. Pra não chamar de isopor, é EPS. É muito mais chique. É, porque Não, senão o se pessoal for vai Minha achar Casa que Minha Vida, Você isopor. fa- Se é. fosse no Jacuí, né, o isopor da papelaria não, tá, gente? Não, é Não. diferente, super diferente. Vai. Que ele basicamente, você monta a estrutura de isopor e você vem com a tela de aço e projeta argamassa. E aí, até o Breno falou, isso vira praticamente um bloco de concreto. Porque você tem uma espessura aí de 2 centímetros de argamassa de um lado, 2 centímetros de argamassa do outro, com uma tela armada no meio, você tem isopor no meio. Putz. Qual que é a diferença disso para um bloco de concreto, estruturalmente? É quase a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Só que para você fazer isso acontecer, você indicar alguém que vamos entrar nessa tecnologia, Convencer a gente pegou o essa cliente a obra, fazer. deu um monte de erro, deu problema, porque foi o primeiro que a gente estava fazendo. A fábrica que estava produzindo isso vendeu a primeira casa para esse nosso cliente. Então, ele vendeu o negócio, não tinha nem chegado os equipamentos para produzir Não existia. as formas do isopor. Aí chegou, ele produziu e foi para casa, foi o primeiro. Aí foi aprendendo. Tem que ver negócio de prumo, como é que funciona, escoramento. Porque quando você vai projetar, é uma parede de isopor, então ela fica bamba. Então você tem que escorar direitinho, não sei o quê. A estruturação, provavelmente, da tela Então, para pra não primeira, sair. era uma coisa que a gente projetava fazer em 2 semanas, 1 mês. Demorou 2, 3 meses para fazer. Não foi tão quanto imaginava. Só que se continuar nisso, se continuar esse movimento, isso começa Vocês a tinham criar visto esse vantagens. processo em algum outro local? Tem outros lugares do Brasil adotando isso. Tem fornecedores do Brasil adotando, E fazendo aí o processo já é condomínios mais... de casa direto e tudo. A gente até tentou fazer isso financiado pela Caixa, só que a Caixa não tem isso homologado. Então, o cara queria... Teve outro cliente que queria financiar isso. Eu mesmo estava construindo uma casa, falei, vou adotar isso. Aí a Caixa falou, não financio dessa tecnologia. Eu falei, fudeu. Já Vou limita, fazer o quê? né? Não tem como. Não consigo. Tá vendo aí? A inovação tem, a demanda tem, a ciclovia tem, pra botar a bicicleta. Aí agora tem que ter a casa pra gente poder mostrar como é que foi o processo. A gente fez vídeo, tirou foto, tudo. Aí chamei até o engenheiro da Caixa pra ir lá ver o Rodrigo Torresani. Rodrigo Torresani. Chamei lá pra conhecer, mandei Só que foto. precisava daquele... Aí um dia ele vai ver esse processo, um dia ele vai conversar com alguém da Caixa, vai ver, não sei o quê, e vai criar um movimento de, opa, gente, tá vendo isso? Vamos tentar trazer isso pra Caixa. Principalmente quando ele Então, vê a demanda das pessoas tem que acontecer, procurando com alguém isso, tem né? que arriscar, tem que se fuder, tem que pagar mais caro nessa Quebrar a tecnologia, cara, tem que se errar, fuder um fazer, errar. tal, sair do ócio, pouquinho. Exato. desistir de fazer cerveja. E mesmo, cara, mesmo quem construiu, que se fudeu, ainda teve benefício, porque tem uma casa que tem um isolamento térmico muito melhor nesse calor fudido, então o cara não gasta ar-condicionado. Ligou o ar-condicionado ali, ficou 15 minutos com o ar-condicionado ligado, pronto, acabou. Não precisa de mais. Porque não tem calor de fora entrando. Então ele economiza nisso. Pagou um pouquinho mais caro na obra? Pagou. Mas isso faz parte do aprendizado ali que a tecnologia precisa, né? A O inovação precisa custo-benefício disso. é a Né? longo prazo, né? No digamos final das assim. contas, quando ele comprou o isopor do fornecedor, o fornecedor, por ser a primeira casa, vendeu metade do preço. Aí.
Então já teve uma economia. Já teve uma também. economia ali. Então A mão de obra foi do fornecedor também. Então. Foi do fornecedor também, a gente entrou com mão de obra para aprender também a tecnologia e tal. E dali vocês fizeram outras também? Não, a gente acabou desistindo por questão estratégica, a gente focou em projeto, porque tinha tanta demanda que não tava Virou tendo como tempo. se fosse um protótipo, digamos assim, né? De estudo. Mas tá, A é o gente que você parou falou, tá de lá seguir na com as caixinha. obras, tá lá, a gente parou um pouquinho com a parte de obras e focou na parte O dia de que projeto. voltar, Em pelo menos. projeto, às vezes, a gente especifica essa tecnologia quando tiver oportunidade, né? Mas a gente não seguiu muito com isso, não. Entendi. Show. Rapaz, às vezes a gente pensa que a tecnologia vai mudar tudo. Mas não muda. Sempre tem algumas coisinhas que ficam pra trás. Sim. No nosso caso aqui, como a gente sempre trata de assuntos um pouco sérios, a gente tenta distensionar, trazendo um momentinho mais descontraído. No nosso caso, que a gente chama de momento engenharia de quinta. Categoria. A gente vai mostrar uns vídeos aí, que isso é sacanagem. Viralizou. A gente tem um personagem, não sei se Flores conhece, né? Que é o Zé Gambiarra. A gente vai fazer uns personagem. bonequinhos dele pra trazer. E aí a gente faz essa brincadeira aí que o Zé tá rodando por aí, fazendo umas A cagadas gente aí. tem uns vídeos aí de um... Mas assim, não deixa de ser tecnológico. O cara teve um pensamento ali que na Tecnologia cabeça brasileira, dele, né? Na porque vai cabeça ser- dele Essa é a primeira vez que a gente Tecnologia vai do mostrar é uma interior inovação. brasileiro. Na cabeça dele é uma inovação. a NASA, né, Se cara? tá certo ou não, Tem uns videozinhos aí que a gente vai mostrar. Olha isso daí. olha isso. Certeza que o projeto é em BIM. Não é? Tá em pé, não tá? Olha a Tá. quantidade, né? Tá em Aí, pé. ó. É uma questão de perspectiva. É uma parede deitada. Não, e o cimento tecnológico também, que com certeza a composição desse cimento tá normal. Caralho, bicho, o cara tá quebrando aí. E aí você viu a métrica, né? Pá! Não tapa, cortou o bloco. Num projeto em BIM chegando aí. Ó, mas ele deixou um espaço ali pra ficar bem apoiado ali, ó. Tá vendo? É, lógico. Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Bem apoiado. Isso. Eu gostei mais da música. A música foi top. Vamos ver o outro É vídeo. porque você não aí. conhece todos os aditivos que estão dentro desse concreto. Mas é o que eu tô falando. Você fica criticando. Olha, Aí, ó, planinho. olha a perfeição. Não falei que era uma questão de É perspectiva? porque a câmera tava virada, tá vendo? A câmera tava virada antes. Agora tá certo. É só virar a câmera. Meu Caralho. Deus do Eu céu. não tinha visto até o final desse vídeo. Bom, Isso aí foi. Dá uma pausa aí. Não, dá uma pausa aí. Peraí. Cara, esse é sensacional. esse rodou todas as redes, né? A gente até pegou do Instagram do Engenheiro Engenheiro Sincero. Sincero. Rodou todos os... O cara, ele fez uma parede pré-fabricada em loco. É. Era só Inovação. levantar. Mas você vai ver ali inovação tecnológica. Economia. Ele fala ainda que economizou. O rapaz é mais eu. Pastor Samuel. Aqui, ó. A senhora sabe o quanto a senhora economizou aqui? Economia. Nessa estratégia que o Espírito Santo me deu, nos deu aqui, eu e o rapaz? Sabe o quanto a senhora livrou de madeira? A senhora comprar? Ele apoiou A ali. senhora ó. gastar de tábua, quase 15 contos só de tábua. Fora o madeiramento. Não, ele apoiou ali. Olha como Deus é na maravilhoso. telha. Tá vendo? A Olha que não merecemos tá nada, somos miseráveis pecador, mas Deus é maravilhoso. Olha aí, ó. Já vou botar a parede já rebocada no lugar. Tá vendo? Vai botar a parede rebocada no lugar, Que gente. reboco gasta forma pra caramba também, né? Gasta. Mas é um pensamento ali, É um ó. pensamento De hoje da economia, execução. de Pois é. A inovação. tecnologia tá ali. Você não pescou. É o tipo de inovação que o cara tá ali, tá aprendendo. Traz pra nós. Essa inovação tecnológica. Parede deitada, né? É, rapaz. Agora a NASA vem, viu? Porque a quantidade de cimento que esse rapaz colocou na parede, meu amiguinho, vai fazer umas 10 casas, viu? Meu Deus. Que é isso, velho? Tem uns 80 centímetros ali de Conforto térmico, gente. Pois é. Ah, tem alguma coisa ali por trás dessa composição de cimento. Arquitetura ali. medieval. Pô, aí é que tá, né, bicho? De que adianta você trazer a tecnologia para a fase de projeto quando vai chegar na mão? Na Não obra estamos chega aqui na mão. criticando o pedreiro em si, não, gente. Tá criticando a questão da construção civil como um todo. É, a cultura total. Como é que vai chegar na mão do cara lá e ele vai fazer o quê? Nada, né? É. Você vai voltar a fazer cerveja? Porra, Depois podia, Depois de hoje. podia, né? Não, tem que arrumar tempo. Você já fez cerveja, viu? Já fiz, já.
Você viu que dá uma trabalheira do caramba. Do cara. É melhor beber. Fica bom pra caramba. Fica Eu sou só consumidora. Só Fica pago. bom, mas, pô, bicho, é um trabalho do cara. Você chegou a fazer um aplicativo? Ou não? Não. Foi não, né? Foi um colega meu que fez um aplicativo pras rampas. O negócio todo, né? Ai, meu Deus. É que nem quando o pessoal é mandado embora, né? Passa de... Ele não é mandado embora, ele passa a ser consumidor, né? Exatamente. Ó, você tá sendo promovido pra cliente aqui, né? Então você vira o cliente. Eu fui promovido pra cliente. Pô, cara. Ó, foi um prazer ter você aqui. A gente quer ter vocês aqui mais vezes. Eu sei que vocês têm muita coisa pra trazer. A gente tava discutindo algumas coisas pra trazer aqui, mas o principal motivo da gente fazer esse podcast é trazer personalidades que tem aqui no Espírito Santo que trabalham com excelência. E a Nós é um. Você é um dos representantes da Nós, tem os outros lá. A gente vai conversar lá atrás, né? Assim. E, cara, obrigado por você ter vindo aí. E a conversa Eu que agradeço boa. o convite, né? Me sentindo importante. Foi uns 30 convites. Mas ó, tem um ano já quase tentando te convidar. A Lia já falou, ele não vai vir mais não. A sua pastinha tá lá no computador. Ó, Desde o dia 1. Também não exagera, né, gente? Eu vou te mostrar depois sério, daqui. é sério. Não, que tem tempo tem, mas... você falou que vocês ficaram uns 3 meses sem gravar também. Não, 2. 2 aí, o cara já tá aumentando. Aí, tá vendo? Vocês aumentam também. Então, pode falar aí então, cara, os contatos da Nós lá, pra onde é que o pessoal tem que mandar currículo. Digo, pra onde é que tem que mandar o... Pode falar aí os contatos aí. Não, pode entrar. Tem no Instagram, Nós Arquitetos e Engenheiros. Nós Arquitetura e Engenharia, sempre muda, nunca sei. Ou no site, escritorionosso.com.br. Entra lá. Tem os contatos, tem tem os contatos, telefone. tem tudo. Tem os QZ, esse case da Monoleve tá lá? Tá no Eu acho que portfólio? não, a gente tá sempre atualizando, então... Seria legal, tem né? A muita- gente Bate podia... um call lá pra ver o portfólio, pô. tem bastante coisa, a gente tá tem sempre muita coisa atualizando. Tem legal. tanto projeto que então não tem tempo de atualizar as coisas. Mas tá saindo, aos pouquinhos a gente vai organizando. Uma empresa com 50 pessoas é muita coisa, muito processo imagino. pra tomar conta, que um tempinho a gente vai estruturando. Show. Então Maravilha. é isso aí, né? Galera, ó, espero que vocês tenham gostado, tá? Entre em contato com eles. Curta, compartilhe. Como é que você fala? Curta, compartilhe, não sei o quê. Siga a gente nas plataformas e até o próximo episódio. Valeu! É isso, galera. Valeu!